Livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Tenho muitos amigos, e a cada dia eles aumentam mais. Eis a minha alegria. No Livro dos Espíritos, é a pergunta 589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para a outra? Tudo na natureza é transição, por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra e, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. E Kardec emite uma nota. O organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos, sem participação da vontade nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. É bom lembrar que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, o que explica essas perguntas que não seriam cabíveis hoje em dia, que a ciência tem uma maior desenvolvimento, né? Um maior desenvolvimento. Tem muito mais coisas explicadas hoje do que naquela época. Então vamos para obras póstumas, onde estamos falando sobre a música espírita. Vamos ler mais um trecho dessa mensagem. Quando penso que esses espíritos, cuja existência mal posso compreender, são seres finitos, átomos, em face do eterno Senhor do Universo, a minha razão se confunde ao cogitar da grandeza de Deus e da bem-aventurança infinita, de que Ele goza em si mesmo pelo só fato de ser infinita a sua pureza. Pois que tudo o que a criatura adquire não é mais que uma parcela do que emana do Criador. Ora, se a parcela chega a fascinar pela vontade, a cativar e a deslumbrar pela suavidade, a resplandecer pela virtude, que não produzirá a fonte eterna e infinita de onde provém a criatura. Se o espírito, ser criado, chega a extrair da sua pureza tanta felicidade, que ideia se há de ter da que o Criador tira da sua pureza absoluta? Um eterno problema. O compositor que concebe a harmonia a traduz na grosseira linguagem chamada música, concretiza sua ideia e a escreve. O artista aprende a forma e escolhe um instrumento que lhe permita exprimir a ideia. Acionado pelo instrumento, o ar a transporta ao ouvido do ouvinte e o ouvido a transmite à alma. Mas o compositor foi impotente para expressar inteiramente a harmonia que concebera
por falta de uma língua apropriada. O executante, a seu turno, não compreendeu toda a ideia escrita e o instrumento indócil de que ele se serve não lhe permite traduzir tudo o que haja compreendido. O ouvido é afetado pelo ar grosseiro que o cerca e a alma, enfim, recebe, por um órgão rebelde, a horrível tradução da ideia desabrochada na alma do maestro. Essa ideia era o seu sentimento íntimo. Embora desvirtuada pelos agentes da instrumentação e da percepção, ela sempre causa sensações nos que a ouvem traduzida. Essas sensações são a harmonia. A música as produziu. Elas são efeito da música. Esta é posta a serviço do sentimento para ocasionar a sensação. O sentimento na composição é a harmonia. A sensação no ouvinte é também a harmonia, com a diferença de que é concebida por um e recebida pelo outro. A música é o médium da harmonia. Ela a recebe e a dá, como o refletor é o médium da luz, como tu és o médium dos espíritos. Transmite-a mais ou menos deformada, conforme seja bem ou mal executada, do mesmo modo que o refletor envia mais ou menos bem a luz, conforme seja mais ou menos brilhante e polido, do mesmo modo que o médium exprime mais ou menos bem os pensamentos dos espíritos, conforme seja mais ou menos maleável. E terminamos com a Antologia dos Imortais, a segunda parte da poesia Luxo e Lixo, de Erasmo Júnior. Anseias dinheiro a rodo, cheque em papelucho, regalo de toda espécie, caminho talhado em luxo. Mas depois de tanto fausto, tanto enfeite, tanto nicho, mergulhas além da morte na grande maré do lixo. Não conserves a existência por tesouro no cartucho. Muita gente afunda e morre no antigo atascal do luxo. O bem de todos é a lei, que a vida guarda a capricho. Repare que todo excesso vem do luxo e cai no lixo.